Meu nome é Carla Martins, eu sou atriz, sou produtora cultural, sou contadora de histórias, sou do Fora do Eixo, da Mídia Ninja, da Casa Ninja Amazônia também, enfim, e sou produtora executiva do Noites Alienígenas. Eu sou acriana, moro no Acre, e também, enfim, inúmeras coisas que a gente vai fazendo nesse processo de formação que a cultura vai permitindo, né? Sou uma ativista pela Amazônia, e pela cultura amazônica e pelas vozes da Amazônia. Eu quero chamar aqui o Sérgio de Carvalho. O Sérgio, por conta do filme, desse processo que a gente está andando pelo país, ele está em meio de viagem entre São Paulo e o Acre, no aeroporto de Brasília, mas a gente já estava nesse debate, porque foi mudada uma data de uma viagem dele, e como ele está nesse processo de divulgação, ele está entrando pelo celular do aeroporto, porque a gente sabia que era muito importante estar aqui, portanto, não tinha como a gente se furtar estar presente. Então, passo a palavra aí ao Sérgio, e, em seguida, pedir ao Jean que coloque o trailer do filme. Salve, Sérgio! Salve, salve, Carlinha, salve toda a galera aí do Mídia Ninja. Que alegria, né? Poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês essa experiência que foi Noites Alienígenas, ressaltando também, acho que a importância da página do Cine Ninja, como todas as outras páginas de críticas, né, cinematográficas, voltadas não só para os blockbusters, mas também para o cinema independente. Como bem disse a Carla, estou em trânsito, estou aqui em uma escala de voo em Brasília, voltando para o Acre. Estava agora em São Paulo, a gente foi para um debate do filme, né? E é uma alegria grande estar aqui com vocês. Sou formado em cinema pelo Rio de Janeiro e estou há 20 anos no Acre. Estava conversando com a Carla hoje que eu tenho mais tempo no Acre, morando no Acre, que qualquer outro lugar que eu já morei. Eu morei no interior de São Paulo, da onde eu sou, depois São Paulo e Rio, mas Acre realmente, 20 anos contínuo no mesmo lugar. O Acre foi um grande atravessamento na minha vida. Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra mim, otário é aquele que fica num mundo só, sacou? Ué, irmão, quer falar com o Jean, mano? Você é do nosso, Jean. O que tu veio fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Tu veio falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Eu gosto de te ver assim. Você não é teu filho, cara. Tô pensando em ir pra Bolívia estudar medicina. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer mar. Eu vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim pra colar, não vim pra fazer negócio, nem vim pra conversa. Que vocês estão se matando, enfia isso na tua cabeça, Sérgio. Aí, Rivo, vamos ver se tu tá pronto. Fica nessa de lá pra cá, não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Passa esse noiado aí pra nós aí. Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vamos, porra! Mas quando foi que a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Olha o tamanho disso daqui, a gente é pequeno, mano. A gente pensou, para fazer esse processo aqui, que a gente começasse do trailer e, a partir disso, o Sérgio começasse a fazer uma fala um pouco sobre a história dele, dessa trajetória, de como que o Noite surge, porque, de fato, todo o processo do Sérgio mostra uma construção política e econômica que o audiovisual brasileiro vem passando e que, portanto, chega num lugar onde permite que o Noites possa ser produzido. Muito de dizer que o Noites ele é uma possibilidade do Brasil olhar para o Brasil e se entender realmente dentro dessa palavra conceitualmente muito importante, chamada diversidade da cultura brasileira. Vai, Sérgio, com você. Vou tentar falar um pouquinho assim dessa minha trajetória, né, que é muito junto com a Carla também. Eu acho que é muito bonito isso, porque quando eu chego no Acre, eu estava recém-formado na faculdade,
tinha feito alguns trabalhos assim, de assistência, de direção de arte no Rio, e teve um momento também que foi muito importante, significativo na minha vida, que foi um pouco antes sei lá, 6 meses antes do lançamento do Cidade de Deus. Eu trabalhava numa produtora no Rio, a TV Zero, e essa produtora, junto com outras produtoras, né, encabeçaram o projeto Nós do Cinema, que hoje é o cinema nosso, uma referência de cinema na comunidade. E naquele momento eu tive a oportunidade de vivenciar de maneira muito contundente ali dentro das comunidades no Rio, com os atores e equipe, elenco e outros jovens que se agregaram ao projeto do Nós do Cinema. Gente, desculpa, eu estou aqui com... Vocês estão ouvindo aí o som de aeroporto, né? Tá aí vazando esse som aí, mas não tem muito o que fazer. Deixa eu... E logo que teve esse momento de ter vivenciado muito forte esse cinema de comunidade, né? Essas aulas de cinema, assim, foi muito importante também na minha formação, né? Logo depois, o filme Cidade de Deus explodiu, e foi bonito ver também todo aquele processo, e acho que, de alguma maneira, essa experiência também se reflete hoje no Noites, na escolha de não atores, né? Foi um momento forte ali, importante. E logo na sequência eu me mudo para o Acre, e ali muda tudo, né? Eu cheguei no Acre num momento muito diferente que está hoje. Era um momento que tinha muita coisa acontecendo no Acre, né? Desde ópera, inaugurações de espaços culturais, um momento que estava tendo uma valorização muito grande da identidade amazônica, né? Uma valorização muito grande do estado do Acre, de ser acriano, do orgulho de ser acriano. A gente sabe que muitas vezes, até o Danilo comentou isso no último debate, né? Que às vezes o termo indígena, seringueiro, é ofensivo, né? E aquele momento era um momento de ressignificação, de fortalecimento, né? Dessa identidade acriana. Então eu cheguei, que foi o segundo governo um governo progressista do Jorge Viana, então tinha muita coisa acontecendo no Acre. A Carla trabalhava ali na Fundação de Cultura, ela bem sabe o quanto de coisa que estava circulando, pessoas, né, que estava acontecendo. Até quando eu penso nesse momento que o Acre viveu de maneira tão intensa, né, tão forte, eu fico tentando entender como hoje. E quando eu chego no Acre, eu comecei a trabalhar muito com vídeo institucional, que me possibilitou para ONGs, para diversas ONGs, Amazon Link na época, SOS Amazônia, né, que me possibilitou viajar muito para o interior do Acre. E era tudo que eu queria naquele momento, né? Estar com comunidades indígenas, povos extrativistas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer bastante, porque o Acre não é fácil de conhecer, porque a logística é complicada. A gente tem municípios, são os municípios isolados, né? Só se chega de barco ou avião. Então, eu tive a oportunidade de conhecer bastante, assim, bastante aldeias, né, comunidades extrativistas. Quando eu começo também a germinar ali o projeto do Empate, né, que é sobre os companheiros do Chico Mendes, que a primeira ideia surgiu quando ia completar 20 anos da morte do Chico, e a gente acabou filmando nos 30 anos da morte do Chico, né? E o cinema que eu produzo, ele foi muito impactado e com impacto com esses povos da floresta. O primeiro curta que eu faço no Acre, que é o Ara na Nepritânia, uma história do Cipó, que tem no YouTube, para quem quiser assistir, está liberado. É uma animação que conta o mito da ayahuasca, né? Que a Carla também foi a produtora desse curta. A gente filmou com o povo Yawanawá. E acho que tudo que a gente produziu, que acho que outro ponto que é importante colocar, foi graças a editais, né? Os meus trabalhos, eles são frutos de políticas públicas, assim. Seja o Auara, seja o Festival Pachamama, que a gente começa também, que é um festival de cinema latino. O primeiro financiamento que a gente teve foi pequenininho, do Fundo Municipal de Cultura e do Fundo Estadual de Cultura do Estado, né? Então, toda essa produção, ela sempre foi muito dependente mesmo de políticas públicas, né? E quando no primeiro governo Lula, começa as políticas, pensar esse Brasil, que esse Brasil inteiro tem potencialidade de produção, né? São as políticas de descentralização do audiovisual. Você tem muitos projetos legais que aconteceram, desde os Docs TVs, Revelando os Brasis, né? Meu primeiro trabalho no Acre foi um Doc TV chamado Epopeia Euclides Acriana, que é sobre a passagem do Euclides da Cunha no Acre, que eu fiz a produção, né? Que foi o Rodrigo Neves, o
o diretor. Então, é a primeira vez que a gente começa a ver ali no Estado iniciativas com algum recurso, porque cinema no Acre sempre teve, desde a década de 70, né? Mas sempre feito com muito pouco dinheiro ou sem dinheiro nenhum, né? Então, ali, os Docs TVs, eu acho que quando começa a entrar um recurso melhor, né, para telefilmes, para produção. Eu trabalhei tanto no Epopeia Euclide Acriano, como no Mergulho do cineasta acriano, que é o Silvio Margarido, que é sobre o Rio Acre e a relação que o Rio Acre tem com as pessoas, né? E também uma outra coisa que foi muito impactante, assim, estando no Acre, né, além dos povos indígenas, foi a realidade latino-americana. Em 2010, 2009 para 2010, eu fiz uma viagem longa pela Bolívia, e nessa viagem eu fui assim na pirataria ali nos camelôs, eu via muitos DVDs de filmes peruanos que eu não conhecia. Aí foi me caindo na ficha, falei, caramba, fiz faculdade de cinema, estudei um pouquinho de história do Brasil, do cinema do Brasil, que foi também um recorte muito pequeno ali, né, alguns ciclos importantes. Estudei muito da história do cinema americano, do surgimento do cinema europeu, e não estudei nada de cinema latino. Eu, na escola, não sabia não me ensinaram quem era Jorge Sanrinez, por exemplo, né? Esse grande nome do cinema boliviano. Então, eu vi que eu tinha um déficit de formação em relação ao cinema latino, né? E em um momento que o Acre também está discutindo a integração latino-americana por conta da carreteira interoceânica, né? O momento estava se discutindo muito dessa conclusão dessa carreteira, das possíveis trocas comerciais que haveriam, dos impactos socioambientais também que a estrada iria trazer. A gente inicia, né? Eu, a Carla, Marcelo Cordeiro da Bolívia, né? Um grupo de pessoas, a gente inicia ali o Festival Pachamama em 2010, né? E já está aí na sua 12ª edição. Esperamos conseguir fazer esse ano, porque a pandemia realmente a gente ficou um ano sem fazer, né? Agora a gente está nesse intuito de retomar. E era muito nisso, assim, a gente pensando, eu pensava muito como a gente estava, a nossa realidade ali, a Criana, tinha muito mais a ver com a realidade, às vezes, de um cineasta, de um técnico ali de La Paz, que é próximo do Acre, né? De Lima, de Cusco, às vezes, do que alguém do Sudeste. Então, a gente começou a buscar também trocas, né? Trocas de profissionais mesmo, né? O Empate, por exemplo, eu trabalhei com um diretor argentino, um diretor de fotografia boliviano, que é o Pablito, né? E sempre buscando aí essa integração com o festival, principalmente. E no momento no festival, a gente, né, da equipe, percebeu que a gente estava muito pouco integrado com a Amazônia. Que por mais a gente estava bem integrado com a América Latina, já ali com os países vizinhos e tal, e a dificuldade de se integrar com a Amazônia, dificuldade logística, sobretudo, né? Era mais fácil trazer, às vezes, alguém da Argentina, do Uruguai, por La Paz, né? Descia na fronteira com o Acre, do que, às vezes, trazer alguém de Belém, que tinha que ir para Brasília, os voos caríssimos também. E a gente foi percebendo, né? Essa dificuldade que a gente tinha quanto a Amazônia se conhecer e se integrar. Hoje eu acho que a gente está num cenário muito diferente, né? Por conta das redes sociais, de iniciativas como a Cone, né? E outras iniciativas, a gente está mais integrado. Mas eu acho que ainda falta muito para a gente se integrar quanto região, né? Por essas distâncias amazônicas que são grandes, essa falta de logística, né? Entre a Amazônia, você tem que você tem que ir para o Sudeste para voltar para a Amazônia, saindo do Acre, por exemplo, é bem complicado. Eu acho que a gente só tem voo direto para Porto Velho e para Manaus, né? Então a gente acaba tendo aí uns abismos aí de logísticos e de custo também, né? Eu acho que toda a nossa produção também, ela acabou precisando ser muito inventiva do ponto de vista de produção. Acho que a Carla pode falar um pouco mais sobre isso, assim, porque a gente sempre se debateu com a questão de orçamento, porque o custo amazônico ele acaba deixando tudo realmente mais caro, no Noites Alienígenas mesmo, a gente foi difícil a gente dar conta com o recurso que a gente tinha, né? Se não fosse uma produção ali que sabia muito onde estava pisando, com uma capacidade de buscar alternativas fora dessa caixinha de uma produção
que a gente não teria conseguido fazer. Essa é uma super, falando assim, uma rápida introdução assim, dessa minha passagem, desses 20 anos, né, que eu tenho de trabalho no Acre. Todo o meu trabalho mesmo, assim, autoral, ele se deu no Acre, né? Todos os temas que eu trouxe no que eu produzi, seja nas séries de TV, no Opunchai, O Olhar que Vem de Dentro. Acho que toda a produção da Saci, ela de alguma maneira, ela traz essa identidade acreana, amazônica, né? Eu acho que é o tema que a gente tem, que a gente fala, que a gente gosta de falar, que a gente sabe falar, né? E acho que é isso, galera. Assim, uma introdução, uma breve introdução. Espero que não tenha incomodado muito aí esse ruído do aeroporto também e que vocês tenham ouvido aí com tranquilidade. Eu pedi que o Sérgio abrisse falando um pouco disso, dentro desse processo, porque a gente gosta, né, a gente sempre escuta nas pessoas, né, duas memes, né? O Acre existe e durante muito tempo dentro do dicionário Aurélio, ir para o Acre significava morrer, porque se remetia às pessoas que foram para cortar seringa na Amazônia e que, de certa maneira, morreram ou foram acometidas de doença ou nunca puderam voltar, enfim, tinha esse processo trágico. Então, eu sempre digo, de certa maneira, a gente precisa, quem é da cultura, em todos os sentidos, e no audiovisual especialmente, conseguir fazer essa enxerga de que a oportunidade ela pode surgir em qualquer lugar. E essa enxerga da oportunidade, principalmente para quem está mais distante, ela transforma qualquer processo criativo em um processo também de fortalecimento do seu território. Porque eu acho que, na verdade, né, o fato do Sérgio ter vindo para o Acre, 20 anos nesse estado, ter andado na floresta, ter feito uma série sobre os indígenas, ter feito um filme sobre os companheiros do Chico Mendes, ter feito uma série sobre as crianças vendo as religiões a partir do olhar das crianças, que chama-se O Olhar que Vem de Dentro, né? Enfim, teve uma vivência dele que foi a partir do território, do lugar que ele estava, e que durante muito tempo parecia que a gente estava num lugar longe, ou perdido, ou havia o fim do mundo, e alguns metros para dentro do fim do mundo, ela está no Acre. Então, isso eu acho que é algo importante, que é você aproveitar a oportunidade do lugar, do território, e construir a partir dela. E isso é uma fala que eu tenho feito muito corrente nos eventos e nas exibições de noites, quando tem isso, porque é muito assustador a gente escutar o Brasil inteiro dizendo para a gente assim, nossa, e o Acre existe, nossa, você vem de um lugar que existe. É muito forte, porque nós estudamos na mesma grade curricular, né? E nós sabemos que existem os outros estados do Brasil e a gente sabe como é isso. Então, é muito dísparo como que o Brasil enxerga, o que faz a sua produção cultural e de onde você está. Então, de certa maneira, quando eu falo dessa oportunidade, é que o risco de contar, de falar e de expressar sobre o território, ou sobre de onde você está, ou sobre a sua ótica, que muitas vezes parece, né, que não tem interesse ou não é importante, e às vezes eu penso que isso tem a ver com um processo que, por exemplo, em alguns lugares do Brasil tem uma baixa estima, no sentido de não estar na parte do Brasil que a gente via que ela é mais fecunda, fértil, enfim, que é o sudeste do Brasil, mas onde você está tem histórias impressionantes e coisas para contar. Então, eu acho que isso para a gente é um alerta desse pensamento que a gente precisa romper com ele para transformar e realmente que a cultura seja algo transformador. A gente vem falando aí ao longo dos anos que a cultura é importante, que a cultura forma, que a cultura é a chave, é a virada de chave para um novo pensamento no Brasil, especialmente a gente fazendo uma enxerga que diz assim, olha isso, o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, Nossa Senhora. Mas é isso, que vai fazendo a gente achar que onde a gente está é ruim, e é o contrário. Onde a gente está é um lugar que onde a gente está, a gente olha. Então, quando a gente começou a fazer o Festival de Cinema Pachamama, que é o festival de cinema que a gente faz no Acre,
e que vem a partir dessa ideia do Sérgio de uma viagem pela essa carreteira, é a carreteira transoceânica, ela liga um porto do Peru até São Paulo. É a rota de ônibus mais longa do mundo. É uma viagem que demora 7 dias de ônibus, que você sai do porto no Peru e vem para São Paulo. Então, todas essas questões, elas mostram essas dimensões. Eu disse, Sérgio, eu acho que sempre é bom a gente começar falando isso, porque, de certa maneira, isso é um processo de compartilhamento de vivências, informações, e a sua, de certa maneira, ela se dá por fazer a rota oposta, né? Ou por chegar no Acre e olhar para o lugar onde você está e dizer, tá, eu estou milhares de quilômetros de São Paulo e do Rio, mas eu estou na distância de uma ponte, da Bolívia e do Peru. E que cinematografia a Bolívia tem, que ela é impressionante. Que cinematografia o Peru tem, que é impressionante. E que cinematografia uma série de países da América Latina tem, todos os anos, grandes nomes, inclusive alguns que falam assim, a maior mostra de cinema do meu trabalho no Brasil foi no Acre, no Festival Pachamama. Então, eu acho que esse é o primeiro processo de romper com isso. E o outro é o processo formativo, que eu acho que ele é do artista, do ativista, do que pensa, que é como é que eu enxergo onde eu estou e como que eu produzo a partir desse lugar. Né? E aí eu acho que era importante que o Sérgio compartilhasse aqui conosco, porque, claro, a gente vai falar da produção, e a produção ela se molda a partir do lugar onde você está, e você vai criando alternativas. Eu acho que isso também foi um ensinamento que o Noites Alienígenas traz para nós, mas, mais que isso também, que tem aí um processo de formação como cineasta muito interessante, né? Vou produzir, e começa com uma animação, e começa com as séries, e passa por um longa, que é um documentário, até chegar num filme de ficção, que, de certa maneira, dentro das escolas de cinema, é a formação, vamos dizer, o caminhar adequado de um cineasta. Obviamente que isso não é assim, cada um caminha de um jeito, mas o Sérgio foi fazendo essa trajetória de pouco a pouco ir vivenciando isso até chegar a concorrer com um livro num edital e, em seguida, 10 anos depois, transforma esse livro em um filme. E é importante também pensar que, do ponto de vista político, né, econômico, quando o Estado pensa a abertura do recurso, né, a chamada quando as pessoas perguntam o que é essa descentralização, que é quando o recurso chega em todos os lugares do país, que oportunidades ele cria para quem está nesse lugar, e que opções que ele vai criando em lugares onde normalmente você diria assim, não se tem as oportunidades dos grandes centros. E aí alguém vai e diz, então eu não posso fazer cinema, então eu não consigo fazer teatro, então a minha música eu não consigo produzir. E eu acho que estar fora do eixo significa estar sempre olhando para a oportunidade e fazendo a virada disso. E a virada disso pode ser muito oportuna, né? Eu acho que o caso do Noites tem isso. Foi uma escola de formação para nós, para além do que o Sérgio acho que precisa falar um pouco sobre a história, de onde vem o livro e essa história do filme, mas havia do Sérgio, desses anos todos vivendo no Acre, o desejo de fazer um produto absolutamente com a cara do Acre, com a possibilidade que o Acre tinha, com a potência do Acre, com equipe acreana e com artistas acreanos. Então, isso transformava essa produção num grande desafio. Né? Vieram, enfim, técnicos convidados de vários lugares do Brasil, mas eu diria que 85% da produção ela é acreana. E se você fosse pensar assim, nossa, mas é possível fazer cinema? Era porque o filme foi uma escola. O filme foi uma escola, todos que participaram do filme sabem disso, ele foi um processo, desde a criação praticamente de uma escola de formação de atores, que o Sérgio, durante 2 meses na produtora Saci, virou um centro formativo de jovens atores que vinham fazer o teste, que tinham acesso ao roteiro e podiam ler, podiam estudar, e se posicionar para fazer um teste, né? A gente com câmera aberta, fazendo um banco de atores, até chegar nos atores, e até chegar no Gabriel Knox, que foi premiado com o prêmio de melhor ator em Gramado, né? E concorrendo com grandes nomes do cinema brasileiro, e num risco, né, da gente
botar ali esses atores com a figura do Chico Dias, que havia estado conosco em um festival Pachamama, havia estado no Festival de Cinema e havia se amalgamado com a gente no Acre. Eu tenho interesse de fazer algum trabalho com vocês em algum momento, se for possível. E por isso o Chico está dentro do filme, como convidado, mas muito também por essa proximidade que ele foi criando a partir também do Festival de Cinema. Então, enfim, queria que o Sérgio falasse um pouco dessa história do filme em si, né, que é um romance que vira um filme, e depois, uma coisa que a gente pensou era a possibilidade de abrir um espaço de perguntas também, dentro desse processo formativo das pessoas, porque a gente acredita que tudo é processo formativo. E acho que num momento como esse seria muito interessante que as pessoas também partilhassem suas questões e que pudessem ser respondidas dentro disso. O nome do curta é Awara Nane Putane. Inclusive o Jean, que também está aqui conosco, nós fizemos o edital em parceria com o Fora do Eixo naquele momento, e o Jean veio conosco e esteve conosco na aldeia dos Yawanawás, lá nas cabeceiras do Rio Gregório, passando para o Sérgio, e em seguida a gente podia abrir para uma conversa com quem está aqui. Obrigada, Jean. Está aí o nome. Vai lá, Sérgio. Então, vou falar rapidinho, assim, para depois acho que a gente trocar também, que eu acho que é legal ouvir que a galera, né, tem curiosidade, interesse de compartilhar aí a respeito tanto da trajetória quanto do Noites, né? Que está aí nos cinemas, né? Tem curiosidade se as pessoas já chegou nas cidades, já assistiram, né? Como que está esse processo de distribuição, que também tem sido uma escola para a gente, né? E acho que vale ressaltar assim, nesse processo de distribuição que a gente deu muita sorte com a Vitrine Filmes, que tem sido uma grande parceira mesmo de levar ao cinema, de nos ouvir. A gente tem sido super respeitado nesse processo de distribuição do filme, né? Uma energia de que ele possa atingir o maior número de pessoas com todas as dificuldades que se tem na distribuição de filme brasileiro hoje em dia, né? Principalmente em relação ao baixo número de público que está tendo de maneira geral, né, na produção brasileira, e também de sensibilização dos exibidores para passar os filmes, né, para passar o cinema nacional, para exibir. Mas, assim, sobre o roteiro do Noites, ele é uma adaptação do meu livro, né, Noites Alienígenas, com o mesmo nome, que eu escrevi um pouco depois que a gente chega no Acre, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois. Porque acho que eu sempre penso que o Acre, como o Rio Acre, né, que está cheio agora, que está alagando, começou a vazante, mas ainda tem muita gente desabrigada. Eu tenho uma sensação que o Acre é uma terra dos extremos, né, que você tem um rio que no verão é o Igarapézinho e que na cheia ele é essa grande inundação. Então, do mesmo modo que eu encontrei um estado com um potencial maravilhoso, com muita coisa acontecendo, com esses povos indígenas que realmente assim é impressionante, né? Os povos indígenas, esse recorte que eu trago do Acre, que eu conheço, assim, é de uma potencialidade, de uma força, né? Imagina um estado com 14 etnias, mais povos desconhecidos, né? É uma potência muito grande. Eu também encontrei esse Acre fronteiriço, né, com essa questão muito forte, principalmente da dependência química, que eu acho que é uma questão também que a Amazônia enfrenta, eu acho que o Brasil enfrenta. Eu, na minha cidade, no interior de São Paulo, quando eu saí de lá, não existia o crack não tinha na cidade, né? E teve essa política de construir presídios no Brasil inteiro. A cidade recebeu 2 presídios de segurança máxima. E junto com o presídio chegou o crack. E assim, uma geração de amigos meus, né, tiveram problemas sérios, assim, problemas sérios. Tinha uma geração que foi pega com a questão do crack. E no Acre também, eu acho que aconteceu isso com a pasta base, né? A pasta base de cocaína chegou ali no final da década de 80, 90, levou uma geração, que era novidade, né? Era o que tinha de novo, assim. E hoje a pasta base ela foi completamente substituída também pelo crack. E penso assim, uma das discussões que eu espero que o Noites possa assim contribuir é com essa questão da descriminalização das drogas. Eu acho que é um assunto que a gente precisa perder o tabu.
que os nossos parlamentares de esquerda, né, têm que falar sobre isso, têm que pautar isso, têm que provocar isso, por mais que a gente está no Brasil muito conservador, que a sociedade tem dificuldade de falar sobre isso, mas a guerra às drogas tem deixado muitas vidas jovens, negras, periféricas, né? Tem levado muitas vidas. E eu também encontrei esse acre, né? Eu encontrei esse acre onde a dependência química me pareceu ser um grande problema de saúde pública, que eu acho que a dependência química é um problema de saúde pública, né? Estava enfrentando. Então, Noites, o livro Noites Alienígenas, ele mergulha esse universo da dependência química, principalmente. Trata da questão da identidade amazônica, né? Trata da questão de uma cidade, da urbanidade amazônica, mas fala, sobretudo, sobre a questão da dependência química. E quando eu fui escrever o roteiro do edital do MINC, né, da Secretaria do Audiovisual, na escrita do roteiro eu percebi que aquela periferia de 5 anos atrás que estava no livro, ela estava desatualizada, precisava atualizar, que foi a chegada das facções criminosas do Sudeste, né? Realmente tinha mudado a conjuntura das periferias amazônicas. Eu nem falo só de Rio Branco, a gente viu aí o que aconteceu com Manaus também, né? Belém. Então, a chegada violenta das facções criminosas, que se deu por diversos motivos, né? Desde expansão de território, desde busca de novas rotas de tráfico. Hoje a gente está tendo um problema absurdo no interior do Acre, né? Passando rotas de tráfico que cruzam comunidades indígenas, comunidades extrativistas, né? Assim, muito sério o que está acontecendo. E junto com essas facções, né, uma violência que da barbárie mesmo. Assim. A cena do assassinato, não vou dar spoiler do Noites, mas a cena do assassinato de um dos personagens do Noites, ela foi abrandada no roteiro. A gente, na pesquisa, a gente acabou assistindo muitos vídeos, né, que são produzidos por essas facções, assim, e realmente é a barbárie, assim, a barbárie. Né, pessoas que são decepadas e é um terror. Então, Rio Branco se viu tomado por essas facções, né? Rio Branco hoje está extremamente violento, é uma cidade extremamente violenta, né? Eu sinto uma insegurança no Rio Branco que eu não sentia quando eu cheguei, e eu acho que isso se dá por diversos fatores, né? E sobretudo com essa chegada dessas facções criminosas que organizam o crime que já existia. A gente está numa região de fronteira, né? Então o tráfico sempre teve, mas que ela organiza esse crime de maneira muito brutal, né? E essa disputa por territórios de narcotráfico, de grupos, de facções rivais, quando explode a guerra, né, são muitos corpos negros, indígenas, né, corpos periféricos que estão tombando. E tinha uma questão que me incomodava muito, assim, né? Eu, querendo ou não, eu estou numa bolha ali, moro no centro de Rio Branco, estou num grupo cultural, né? E tudo mais. E quando eu via aquelas, assim, às vezes eram 2, 3 jovens que morriam num dia no Branco, né? De maneira muito brutal, eles se matando. E eu me questionava, eu ficava muito inquieto com aquilo. Por que a gente não está falando sobre isso como deve? Por que a gente não está fazendo uma marcha por Rio Branco? Por que a gente não está questionando isso? Por que a gente, né, essas mortes não deveriam estar somente nas páginas policiais, né? É como se fosse só bandido morrendo. Então eu tinha essa inquietação, assim, de a gente estar vivendo uma tragédia social, né? O que se deu para toda uma juventude estar numa vulnerabilidade tão grande a ponto de ser cooptada da maneira que elas são cooptadas por essas facções, né? Então, essa inquietação assim que eu estava, de observar o que estava acontecendo na cidade também, me levou, junto com o Camilo Cavalcante, que é o roteirista, e o Rodolfo Minari, a gente entender também que o livro precisava ser atualizado para essa realidade tão perversa que a Amazônia está vivendo. Acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem já viu o filme aqui quer fazer algum comentário, quer perguntar algo? Porque para a gente isso é importante, né?
como o Sérgio falou, já havia uma produção de cinema no Acre e que ela vai... o Noites é o primeiro filme para grandes salas de cinema, mas já havia uma grande produção de cinema no Acre, e a gente tem a história do povo da Associação de Cinema com o Super 8 nos anos 70. Então, tem uma série de produções locais que estão ali dentro desse lugar, vamos dizer, circulando no próprio território, dentro do Estado. Então, o Noites tem vem com essa coisa de ser o primeiro filme para grandes salas de cinema, mas está dentro desse lugar que tem essa trajetória, se enxerga dentro de uma Amazônia, e eu acho que isso é muito importante de ver, pensar que ele é um filme que reflete a urbanidade da Amazônia. Então, a gente tem uma floresta imensa, nós estamos dentro da maior floresta tropical do mundo hoje, mas essa floresta ela tem grandes clareiras, como eu escutei aqui, eu estou em Belém no evento da Associação dos Produtores do Audiovisual Negro, dizerem, ela tem grandes, uma das intelectuais fala assim, ela tem grandes clareiras que são cidades. Então, é uma floresta com cidades dentro. E essas cidades, elas têm uma urbanidade. Então, de pronto, não é só... A Amazônia não é só a força da ileia, né, da floresta, da mata, da natureza, mas ela tem uma urbanidade, e que, em vários momentos, essa urbanidade se viu questionada entre das costas para o rio, que isso é um fato que aconteceu, e os rios terem sido poluídos pela presença forte dos habitantes, mas, ao mesmo tempo, ter essa urbanidade que crescia. E isso é importante dizer, porque que acontece essa história das facções, que eu acho que ela é muito importante de se pensar, que é o fato de que, quando o Brasil decide, o sistema carcerário do Brasil decide tirar os presos mais perigosos dos presídios do Rio de São Paulo e distribuir eles pelo Brasil. Então, quando eles distribuíram os presos, eles distribuíram a violência. Ela foi chegando nos lugares e as facções foram chegando com uma força absurda. Para quem não vive num lugar grande e vive em lugares pequenos, de repente é chegada. E você vê diariamente as mortes nos noticiários, no YouTube, porque você vai no YouTube, você vai encontrar uma sequência de vídeos reais das pessoas sendo assassinadas, dos jovens sendo assassinados, do jovem tendo cabeça cortada, do jovem sendo, como eles falam de certa maneira, sendo justiçado, enfim, inúmeras coisas que elas não são mentira. Elas são um processo visual colocado ali dentro de uma ferramenta de exibição, que é o YouTube, a larga escala para todo mundo ver. Então, isso não é também só um cinema feito, mas ele se inspira numa realidade. Então, eu queria abrir aqui para as pessoas fazerem as perguntas, a gente aproveitar o Sérgio, que daqui uns 40 minutos, meia hora, ele tem que também estar seguindo para embarcar, né? Para fazer essas perguntas que são, eu diria, técnicas, ou sobre o pensamento do cinema, ou sobre o processo da produção do filme, como é que a gente fez. Ele é um filme de baixo orçamento, que, ao final, ele, por mais que a gente tenha colocado alguns enxertos, ele continuou sendo um filme de muito baixo orçamento. As pessoas me falam, era um orçamento de 2 milhões, e eu começo a rir, porque originalmente ele era 700 e poucos mil, né, Sérgio, do edital, e que depois rendeu um pouco a mais, e que, pelo meio do caminho, foi recebendo alguns apoios, mas muito mais de estrutura do que propriamente de recurso financeiro. Então, está aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para que a gente, enfim... Posso abrir aqui, acho que seria bem legal mesmo, se cada um aqui, depois que quiser fazer uma fala aí, está aberto o microfone. Eu queria agradecer, Sérgio, Carlota, pela disponibilidade aí do tempo. Achei muito legal a forma como começou a aula, assim, que o Sérgio ele traz essa contextualização do que é produzir e realizar, né, na Amazônia, no Acre, e mostra o quanto que é histórico um filme como esse receber aqui 5 quiquitos e fazer essa trajetória que está fazendo, e tá agora nos cinemas, né, e expandindo o público. A gente, enquanto, né, fora do eixo, me colocando um pouco desse lugar, é uma alegria imensa mesmo, assim, ver a trajetória desse filme, e ele estimula muito mesmo, assim, ao fazer cinema, né? Então, toda a construção do filme ela é muito bem feita,
e é merecidíssimo mesmo essa trajetória, esses prêmios que está recebendo. Uma coisa que eu queria pontuar, que se vocês pudessem falar um pouquinho, assim, para começar, é a questão do elenco mesmo. Eu achei os personagens muito bons, achei as atuações todas muito boas, o indígena, né, o guri, o noiado, o Noia, a Gleice, que vocês já vinham trabalhando também, né, enfim, você já tem um trabalho com ela, o guri, enfim, também se eu ficar falando muito eu vou dar spoilers também, não sei se tem gente que que não assistiu, mas enfim, eu acho que falar um pouquinho assim da escolha desses personagens, de onde veio e tal. É uma certeza, Ana, que a gente queria. Eu falo que é muito difícil a gente falar de cinema sem dar spoiler, né? Quando eu dou uma oficina, eu sempre falo, olha, gente, vai ter spoiler, não tem jeito, porque a gente tem que falar de cinema, né? Mas a gente abriu um grande chamamento lá em Rio Branco, né, para atores de maneira geral, com foco no movimento hip hop. A gente já vinha numa pesquisa, né, ali junto das batalhas de rimas, de slam, então sentia que ali tinha um potencial, o elenco, e teve, né, o Gabriel sai dali, o Gabriel, ele é rapper, nunca tinha feito nada com audiovisual, e a gente abriu testes, infindáveis testes, assim, né, para todos os personagens, mas já com alguns convites, assim, né? O Chico, por conta dessa relação que ele tinha e também, né, pelo grande ator que ele é, a gente queria muito o Chico no filme desde sempre. A Joana Gates, que é a mãe, foi um puta que me apresentou, a Lorena, que é a diretora assistente, apresentou assim, foi, pô, você é atriz fantástica, né? Ela é figurinista de cinema, tem toda uma trajetória bem do Recife, né? Então a gente convidou ela para participar. A Gleice, a personagem da Sandra, que é a personagem que ela faz, quando a primeira conversa que eu tive com a Gleice, que já apontou que poderia ser a Gleice a personagem, a gente também trabalhou um pouco a personagem da Sandra já pensando nela, assim, né? E aí ela fez o teste, foi super bem, então super funcionou. E a gente contou com um grande profissional que foi o Germano Melo, que a Carla já falou, o Germano que é paulista, mora em BH, e ator, né? E ele fez uma super preparação com esses meninos, assim, não só com os protagonistas, mas com a galera de modo geral, né? Com a Chicarara, que faz a mãe indígena, que é uma ativista, né, ambiental, que hoje está ali exercendo uma função pública no governo do estado do Acre, e que também assim, tem uma super entrega para personagens. Então o Germano ele teve um trabalho foi essencial assim para trabalhar esse elenco, que chegou muito pronto. Eu acho que o trabalho do elenco, né, com exceção dos atores mais profissionais ou com mais experiência, eu não gosto muito desse termo de não ator, a partir que você está atuando, ela é ator, né? Eu acho que são atores que têm experiência mesmo, que tinha experiência. Eu acho que foi mais de lapidar o que tinha, né? Todos eles muito intuitivos, muito disciplinados também. O Gabriel era impressionante, assim como o Gabriel ele é disciplinado, ele pega as coisas rápidas, entende e se joga assim, mas com disciplina de ensaio, com disciplina, né? Assim, me pareceu muito positivo isso nele, né? Menino que é jovem, assim, muito focado, né? Muito foco. E o Adanilo, que é esse grande ator brasileiro. O Adanilo, acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dele, que é o ator indígena, que está aí agora bombando no Cidade Invisível 2, Bom, né? Tá fazendo bastante coisa. O Adanilo era um personagem que eu queria trabalhar com um ator com mais experiência pela carga dramática, né? Eu não queria somente convidar um indígena ali para fazer um personagem com tamanha potência dramática. Eu fiquei preocupado, né? Como que ele entra e como ele sai desse personagem depois. O ator ele já teria técnicas ali que poderia lidar melhor ali com o que poderia vir também com aquele personagem. Então, eu tive a indicação do Clemilson, que é o nosso diretor de produção, e foi amor à primeira vista. Assim, quando eu conheci o Adanilo, eu falei, cara, tá aí o nosso Paulo. E o Adanilo, na preparação dele também, ele passou por uma questão, além dos laboratórios, que ele vivenciou tudo, porque eu tinha muita preocupação nessa interpretação do noiado, né, do independente químico, porque ela, para ficar caricata, era muito fácil, né, para ficar muito vitimizada ou muito agressiva, né, achar o tom dessa interpretação era um desafio.
E o Adanilo também tinha uma outra questão, que ele estava ali numa dieta rigorosíssima, assim, sabe? Não se hidratando, com acompanhamento médico. A gente teve uma parceria de um doutor museal, que é nutrólogo e tudo mais, que ajudou ele ali no super emagrecimento. E quando eu vejo assim, o filme na tela grande, vejo o Danilo hoje, pra caraca, o Danilo emagreceu muito para fazer o personagem. Assim. Então, acho que eles tinham uma coisa física também, que acho que o corpo, né, esse corpo do ator, esse corpo ajudou também ele a se conectar com esse personagem. Então, para a gente, é uma escola esse processo de distribuição com a vitrine. Por quê? A vitrine ela não chegou com Gramado, ela chegou antes de Gramado. Né? O Sérgio estava em busca de uma distribuidora, queria distribuir o filme, porque já tinha outras produções e sabia das dificuldades que era. E aí, nisso, ele mandou o filme para vários lugares, e a vitrine tinha dito que não iria distribuir, não estava pegando o filme para distribuir, porque esse momento que o Brasil estava vendo de cinema era muito complexo e tal, mas, mesmo assim, eles assistiram o filme. Imediatamente eles assistiram o filme, eles contactaram conosco para distribuir. E aí, quando ele chegou em Gramado, eles estavam com a gente, eles nos acompanharam em Gramado, e, enfim, aconteceu todas essas premiações em Gramado. Então, de fato, eles entraram conosco antes. E eles, quando a gente entrou nesse processo da distribuição, e a gente fica escutando o tempo inteiro que a distribuição é o gargalo do Brasil, é o gargalo, e aí você vai descobrir, quando você está num processo como esse, que é isso mesmo, né, Sérgio? Porque, assim, a gente... eles oferecem... O que a distribuidora faz? Ela oferece para todas as salas de cinema, gente. Para as várias salas de cinema, não é só para as salas, vamos dizer, dos cinemas mais de filme de cultura ou mais cinemas alternativos. Ela oferece para todas as salas. E as salas aceitam ou não. Então, a gente fica nessa dependência. Então, na verdade, quem na sua grande maioria aceita são as salas de cinema alternativo que já exibem os filmes nacionais. A gente, no Acre, está no Cine Araújo, que é o cinema do shopping, mas no Acre, porque o filme era do Acre e a gente fez a proposta de lançar lá, fez um pré-lançamento lá, mas é muito difícil encontrar essa medida. Então, não há interesse também de quem tem os cinemas, e talvez isso demonstre a importância das salas de cinema, de espaços de cinema culturais públicos no Brasil, que possam estar exibindo esse tipo de produção, porque você não fura esse... Não é nem que você... Olha, a gente faz todo um processo, a gente tem anúncio no YouTube, a gente fez uma campanha de lançamento do filme, o filme está lançado dentro de uma proposta super profissional, e a gente tem pouco público. Tá um momento de pouco público, as pessoas falam que a pandemia afastou as pessoas das salas de cinema também, os streamings cresceram, mas, de fato, você não consegue competir, porque eu sei que quando as pessoas veem o Noites, elas falam, nossa, eu podia estar vendo esse filme em qualquer cinema, esse filme tinha que entrar no circuito, mais gente precisava ver. Mas a gente não consegue chegar, porque os donos de sala não demonstram esse interesse, eles demonstram interesse tendo aquilo que já vem, como a proposta é o Marvel, é um filme comercial, é uma coisa que está acontecendo. A gente pode até pensar que muitos filmes do Oscar mesmo, que são filmes muito interessantes, a gente teve pessoas que em alguns lugares não passou. Então, o Acre é um exemplo. Então, tem isso. E acho que isso é uma meta para se... É dos dois lados, é um processo de pensar nessas salas públicas de cinema, mas um processo também de se encontrar uma maneira de sensibilização, ou de que os grandes grupos entendam que tem coisa muito interessante sendo produzida no Brasil. E isso é importante para mudar isso, porque, por exemplo, ninguém mais faz DVD, né? Eu acho que a última coisa em DVD que foi muito sucesso foi quando vazou o Tropa de Elite 1, que todo mundo comprou em DVD pirata, mas, assim, as pessoas já nem compram mais, né? E, aliás, recentemente houve um fenômeno que se chamou a atenção na rede, que foi quando a Glória Pérez lançou pela HBO essa série sobre o assassinato da filha dela, e talvez porque foi um assassinato muito forte, ou algo que moveu as pessoas. No Rio de Janeiro, os camelôs venderam mais de 25 mil cópias piratas, que era mais cara do que uma assinatura da HBO. E as pessoas compraram. Isso foi um fenômeno que saiu em vários jornais falando sobre isso, que talvez tivesse essa... As pessoas ainda, a gente fala que acessam toda a televisão, mas nem todo mundo. Então, eu acho que esse gargalo da distribuição ele é muito difícil de ser pensado, sabe? Encontrar essa medida. O Sérgio tem uma pergunta aqui, que a pessoa que está perguntando que a Lainara queria saber mais sobre a equipe que trampou no filme.
foram majoritariamente do Acre? Abre seu microfone, Sérgio. Tem algumas outras perguntas aqui que depois que o Sérgio responder essa, eu dou uma lida aqui. Rapidinho, assim, então, acho que só para fechar o que a Carla falou, assim, é muito importante que ter público no cinema. Então, a gente aproveita para pedir a colaboração de vocês para postarem, ajudar a gente na campanha, porque a gente está em campanha, né? Está em campanha agora para levar as pessoas para o cinema, para assistir Noites Alienígenas e puxando o bonde também do cinema nacional em geral. Tem filmes lindos que estão em cartaz agora. Tá o Medusa, Raquel, Rio do Desejo. Tem uma produção muito potente brasileira em cartaz agora, que a Carla já colocou bem, as dificuldades que se tem de chegar nas salas exibidoras e nos interiores, né, de maneira geral. Então, a gente precisa muito desse apoio. Acho que o cinema nacional precisa desse apoio de rede, né, de vamos para o cinema, assistir o filme, quem for, compartilha, marca a gente, né, marca as salas exibidoras. De vez em quando eu vejo o pessoal marcando em alguma cidade no cinema, olha, não chegou Noites Alienígenas, a gente quer que chegue. Eu acho que isso pode ter algum efeito também. E sobre a equipe, eu acho que grande parte da equipe foi acriana, principalmente de produção, elenco, né? Mas a gente ainda tem uma carência de mão de obra especializada, né? A gente não tem hoje, tem algumas pessoas em formação, né? A gente não tem um técnico de som no Acre hoje. A gente tem excelentes cinegrafistas, mas a gente não tem ainda um diretor de fotografia. A gente não tem um diretor de arte com experiência, né, no Acre. Então, eu acho que essa é uma realidade que não é só do Acre, né? Eu acho que o norte tem, talvez Manaus, Belém já está mais encorpado essa equipe, né, essa equipe técnica. Então, a gente ainda precisou contar com mão de obra do Brasil inteiro. E tem uma questão que me perguntaram no festival que eu fiquei assim, fiquei aquilo assim pensativo, né? Num debate pós-festival, perguntaram: mas será que com gente de fora trabalhando, o filme continua sendo do Acre? Puxa, assim, se pegar uma produção de cinema paulista, carioca, sei lá, de BH, vai ter gente no Brasil inteiro e não deixa de ser BH. Por que a gente, né, tem que estar dentro dessa conceituação, assim? Mas espero que a gente avance cada vez mais, né? Eu acho que precisa ter também um olhar aí. Ainda bem que a gente voltou a ter a Secretaria do Audiovisual, porque eu acho que a Secretaria do Audiovisual tem uma função diferente da Ancine, né? Eu acho que a Secretaria do Audiovisual tem que olhar para a questão de formação de público, né? Então, espero que em breve, aí, nessa nova configuração de Brasil, a gente comece a ter também ações de políticas públicas mesmo pensando em formação, porque a gente ainda é muito carente de formação e de profissionais em determinadas regiões do Brasil. Boa. Sérgio, eu vou ler aqui alguns comentários. A Lenine levantou a mão ali também, eu já vi. Eu estou viajando, aqui é um comentário, né? Estou viajando pelo Nordeste com uma trupe, fazemos apresentações circenses em rodas e pretendemos fazer um cinema itinerante na finalidade de espalhar o cinema. Estou na Chapada de Diamantina, gostaria muito de ver o filme Noites, mas aqui não tem sala de cinema. Isso tem um pouco a ver com o que vocês estavam falando também. A Sandra falou: muito bom ouvi-los, vários aprendizados, agradeço. Aí tem uma pergunta aqui, né? Se o filme vai ser distribuído nos países vizinhos do Brasil. E o Fred Maia fez uma pergunta aqui. Fredinho, se você quiser também abrir o mic e falar com voz também, fica à vontade. Mas primeiro responde, você quer responder essa? Se o filme vai ser distribuído nos países vizinhos? Respondo. A gente está com uma distribuição em Portugal. Em maio ele deve entrar em algumas salas pequenas também, em Portugal, com uma distribuidora de lá que assistiu o filme Gramado e super gostou, né? Então a gente está nossa estreia internacional em sala vai ser Portugal, e acredito que a gente estreie também, pelo menos nos países vizinhos aqui, né, com Marcelo Cordeiro, que tem feito um trabalho também incrível lá no Acre. Acho que tem que ressaltar de cinema de rua, de conseguir levar uma cinematografia que não chega, né? E o Marcelo, ele é distribuidor, né? Então ele tem sempre levado filmes para La Paz, para alguns países vizinhos. A gente quer muito, a gente acha muito, do mesmo jeito que a gente acha muito importante o filme chegar, principalmente na Amazônia, né? Por exemplo, não está passando no Pará, a gente ficou muito triste com isso. Em Rondônia, nosso estado vizinho do Acre, não está passando, né? Eu acho que essa mesma importância também se dá
nessa fruição dos cinemas latinos. Perfeito. Eu vou ler aqui a mensagem do Fred. Sérgio falou do Doc TV, um programa de formação e produção audiovisual promovido pelo SAV, à época do secretário Orlando Senna e Leopoldo Nunes, na primeira gestão Gil no MINC. Eu gostaria de saber do Sérgio e da Carlota sobre a importância do NPD, Núcleo de Produção Digital para o Acre, inclusive com a ida do Copovila ao Estado, para ajudar a formular as políticas pensadas a partir da articulação de políticas públicas para o setor pelo MINC. Enfim, saber se há expectativas no setor nessa retomada do MINC, para a retomada de projetos e programas como estes e outros que foram tão importantes para o cinema de autor e fora do eixo Rio-São Paulo. Fred Maia aí fazendo a pergunta para vocês. Eu vou falar que acho que a Carla pode complementar também. Janinha, depois dessa aqui, eu acho que eu consigo responder mais uma e tenho que correr para embarcar, tá bom? Tá bom, Sérgio, tranquilo. Então, eu acho que foi uma das experiências mais ricas que a gente teve no Acre do audiovisual, foi essa escola livre, né? Que o Maurício Capovilla, junto com o governo do estado, implantou no Acre. Inclusive, muitas das pessoas que trabalharam na equipe do Noites, né? Tanto quanto na equipe, quanto também como elenco, figuração, passou por essa escola, né? Que o Capovilla, esse grande cineasta que foi um dos fundadores do Dragão do Mar em Fortaleza, e depois traz o projeto 4, e foi assim essencial, né? E quando acabou o primeiro ciclo da usina, acho que foi ainda na gestão da Carla, na Elias Mansur, o Pronatec absorveu essa formação técnica audiovisual assim, de uma maneira muito pioneira e assim com resultado muito impressionante. Assim. Você tem toda uma juventude que passou por lá e que hoje está no mercado de trabalho, nas televisões, publicidade, atuando com audiovisual no Acre. Então, realmente, a gente sente muita falta de uma escola, assim, de algum tipo de formação hoje que está uma lacuna bem grande assim, né, em relação a isso. E a gente vem agora de um momento também que eu acho que vale colocar esse último edital da Ancine para novos realizadores, a gente pensando como a gente precisa também ampliar, né, essa conversa com as instituições de cinema do Brasil. A gente teve um resultado assim que foi um resultado muito terrível, porque nenhum projeto da região norte passou no primeiro resultado do edital, né? E eu até hoje eu não consigo assim acreditar que nenhum dos projetos, nenhum projeto na região norte teve capacidade de ser classificado. Eu acho que foi um escândalo, acho super suspeito assim como que foi feita essa avaliação, suspeito no sentido assim de que olhar foi esse que olhou para esses projetos, né? Projetos que eram para novos realizadores com recorte para a região Cone, né? Para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e a gente não teve nenhum projeto da região Norte. Obviamente foi revisto essa decisão, né? A atuação muito firme ali das entidades como a Cone, que se manifestaram a ponto de ser revisto, teve uma suplementação ali de recurso, né? E penso que realmente precisa ter uma sensibilização ainda muito grande, né, sobre a nossa realidade de produção, sobre o nosso modelo de produção da região norte, né? A Ancine hoje ela está muito ligada dentro de uma lógica também do quanto o filme vai render. Eu acho que não pode ser só isso. Se fosse com isso, assim, a expectativa do Noites Alienígenas de ganhar Gramado ali naquele momento não existia. Foi muito mais uma proposta de um cinema autoral, que também é importante, que também tem seu lugar, né, do que uma proposta de um cinema mercadológico, né, e que ainda bem que conseguiu furar essa bolha e está aí nos cinemas. Então, eu acho que é muito importante ainda, e ainda precisa, por mais que a gente sabe que hoje já tem uma sensibilidade muito maior, mas eu acho que falta a galera chegar em loco, sabe? A Secretaria do Audiovisual tem que ir em loco, tem que acompanhar um set no Norte, tem que conhecer as pessoas do Norte, tem que entender o que está sendo produzido lá e de que maneira está sendo produzido lá, tem que colocar o custo amazônico em pauta. Eu acho que é isso. Renata, quer complementar? Eu queria que o Sérgio, porque fizeram uma pergunta bem específica para ele sobre a estética do Noites, e se você podia falar algo sobre a estética. Eu acho essa pergunta bem, tem bem a ver
o seu Aí só processo. chamar na sequência, se a Lenine quiser falar também, não sei se a pergunta dela é direcionada ao Sérgio também, para fazer rapidão antes dele sair, aí a E gente tem o segue. Antônio Vitor com a mão levantada. Tá, mas aí se o Sérgio precisar sair também, a gente vai. Então, sobre a estética do Noite, assim, primeiro acho que vou também falar de uma grande mulher que esteve comigo, que foi a Lorena Ortiz, que foi minha co-diretora, minha diretora assistente, né? A gente fez um trabalho grande, assim, de pesquisa, de referências, né? E a gente pensando filmes, né? Vimos muito cinema latino, que foi ajudando a gente a pensar esse olhar sobre noites, né? Sempre muita conversa também com a produção, porque nós tentava a gente pirar na batatinha e como que ia produzir isso, e como que ia dar conta de fazer isso, né? Eu acho que esse olhar na produção se passou nos novos tratamentos de roteiro, se passou nas possibilidades também estéticas, né? Eu acho que muito de uma limitação virou potencialidade também. E foi assim, quando eu falo de referências do Noite, foi muita coisa. Foi uma grande... eu sou realmente cinéfilo, assim. Então a gente foi de Spielberg a Gus Van Sant, Mala Noite, passando por Rui Guerra, né? A gente teve muita referência e uma busca também do cinema. Como eu venho do documentário, eu acho que a gente pensava assim, sempre uma fotografia que o Pedro Von Kruger, o fotógrafo, compreendeu e trouxe muito brilhantismo. Assim, gosto muito do resultado da fotografia do Noites, né? Essa fotografia que acompanha os atores, né? Essa fotografia que está em função do ator, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Oi, gente, boa noite. Eu tenho acompanhado essa trajetória incrível, né? A gente teve um papo logo antes de vocês irem para Gramado, então várias dúvidas eu já sanei naquela entrevista nossa, mas é mais uma impressão mesmo, assim, depois de ter, né, de ter passado o agosto, de falar para vocês aonde que eu acho que o filme ele alcança o universal. A minha primeira impressão ela tem a ver com essa fala de Sérgio de que foi feito um cinema de arte que chegou num comercial. E parece que quando a gente vai assistir o filme, no começo me pareceu que era um cinema para festival, só que logo ele abre para um universal, e eu vou falar onde que eu vejo isso. É um tratamento absolutamente que eu nunca tinha visto em cinema nenhum, sobre essa questão, né, da juventude dentro do crime organizado e como isso é tão rápido no Noites, parece que, na verdade, é 24 horas. Eu sei que não é esse tempo, mas é essa sensação de um anoitecer mesmo que a gente tem, de rapidamente tudo já se desenrolar. E não por causa de um sistema do narcotráfico apenas, mas por causa de um sistema meio do acaso da violência que vai levando aquele personagem e que mesmo assim ele se coloca em escolha. Então é uma novidade em relação a esse tratamento da juventude dentro do tráfico que realmente para mim é uma inovação de linguagem, porque a gente tem, né, já uma série de filmes que vão se posicionar e vão posicionar o Brasil no cinema a partir dos assuntos da violência, e eu acho que vocês inauguram uma linguagem absolutamente nova que eu ainda estou deglutindo e preciso revisitar mais e mais o filme para compreender, porque a gente entra na pulsão do acaso dentro do filme, e é muito sensacional. Eu espero que a gente possa fazer uma trajetória muito grande desse filme, que as escolas vejam, que a gente, com a Paulo Gustavo, a gente faça outras infiltrações de distribuição, porque é um filme necessário para a gente se ver, para o Brasil ver esse novo fenômeno de um lugar nada clichê, de um lugar que não é de um julgamento, em nenhum momento de nenhum dos personagens, sabe? Nem do traficante, que é o cara mais maldoso, nenhum personagem vai para o clichê típico, e isso complexifica muito essa situação, sabe? Eu acho que é isso, acho que já falei tudo que eu precisava, mas é essa impressão mesmo. Bom, Sérgio, abrindo aqui então para você fazer sua fala, pegar um pouco isso que foi falado, que a Lenine comentou, e você quiser se despedir aqui antes de partir para o seu destino. Não é isso, galera. Assim, dizer que eu estou num momento muito feliz também com isso tudo que está acontecendo.
eu acho que um dos momentos mais emocionantes foram vários, né? Desde Gramado, né? E de tudo que vem acontecendo, mas foi quando eu vi o pôster do filme numa sala comercial. E, caraca, a gente fez um filme que esse filme tá nos cinemas, né? Não é um filme que só circulou nos festivais, ele tá nos cinemas. Eu acho que esse momento, assim, eu realmente fiquei muito emocionado, assim, porque quando a gente pensa de tudo que foi fazer o Noites, que eu acho que o Noites é resultado de uma visão política também, eu acho que tem que colocar isso, né? Se não fosse um edital da Secretaria do Audiovisual, ele não foi um edital da CIE, ele foi um edital ainda da Secretaria do Audiovisual, para filmes de baixo orçamento, para novos autores, né? A gente não teria conseguido fazer. O primeiro roteiro era um roteiro que muita gente olhava e falava, você não vai conseguir filmar isso com o valor que você tem, né? Não vai dar para fazer. Discutou muito isso, assim, né? Então as pessoas liam e a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer, a gente vai repensar, a gente vai reescrever coisas, né? Reescrever cenas. Tinha cena de ônibus incendiando, o cara acho que lembra dessas coisas. A gente foi, né? Falou assim, porque era uma oportunidade, sabia que era uma oportunidade, foi muito trabalho. Eu lembro da gente chegando no set, encontrava a Carlota dormindo no escritório, assim, no sofá, esperando a gente para ver se deu tudo certo, sabe? Então foi uma dedicação extrema da equipe como um todo, do elenco, né? Foi uma ação realmente entre parceiros, né? E tantas pessoas do Acre, quantas pessoas que vieram de outras partes do Brasil, né? O Pedro Von Clube, fotógrafo, que foi um grande parceiro, o André Sampaio na montagem, né? Acho que a gente conseguiu juntar muita gente boa para esse filme acontecer. E é isso, galera. Vão no cinema, falem do filme. A gente está em campanha, acho que eu sempre falo isso, porque é um momento que a gente também espera com o filme, de alguma maneira, ter um bom número, que eu acho que isso também diz bastante, né? Dá um bom número de espectadores. E agora, quinta-feira, a gente vai saber para quais estados que muda, né? Cada quarta-feira, que a gente só fica sabendo na quarta, se a programação, porque depende das salas, e às vezes elas no último minuto ou desiste ou fica com o filme. Então, muita gente pergunta, mas vai passar aqui, vai continuar em cartaz, e a gente não sabe. Então, sempre fica aquela expectativa de que o filme, né, passe aí das 2 semanas, das 3 semanas, né, e que a gente consiga ter um bom retorno. Boa. Rapidinho, que o Antônio Vitor estava com a mão levantada ali, eu acabei passando por ele. Antônio, quer falar rapidão? Você tá... Ai, Jean, você tem que liberar ele. Peraí, aí. Alô, escutam? Escutamos. Então, ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme aqui em Brasília, né? Assisti no Itaú. Foi um filme que eu realmente gostei muito, achei muito interessante. Gostei muito dos personagens. E a minha pergunta é porque eu sou estudante de cinema e sou estudante de cinema fora desse eixo Rio-São Paulo. Eu vejo que meus amigos são quase como o personagem da Sandra, que é uma personagem que tem muito potencial, mas quer se mudar para São Paulo para fazer medicina. Então, a minha pergunta para vocês principalmente para mim, que quer seguir nessa área de produção, é uma dica para ser produtor fora desse eixo Rio-São Paulo. Essa é tua, hein, Carla? Eu acho que, primeiro, quando o Sérgio fala da história dele, já vai... Sérgio... Eu só vou me despedir, gente, porque realmente agora está no meu limite. Vai lá, Sérgio. Muito Beijos, obrigada. brigadão. Valeu Beijo. demais. Beijão para todo mundo. Valeu, galera. Obrigada, Sérgio. Boa viagem. Eu acho que tem uma coisa muito importante, por isso eu tinha pedido para o Sérgio falar a trajetória dele no começo, quero pensar onde que eu estou, e o que eu quero fazer quando eu estou fora desses centros, né, que a gente fala, os grandes centros. Eu gosto de brincar com a ideia do Enfio dos anos 70, do Sul Maravilha, né, da Graúna falando que vai para o Sul Maravilha, mas, assim, de pensar nisso, de que enxergar a essência e potência de cada lugar onde você está e poder fazer isso. Eu acho que o Noites tem isso, essa equipe do Noites, ela realmente ela foi formada por muita gente do Acre, então ela tinha cabeças de equipe de fora do Acre, mas o resto da equipe era toda acreana, então era uma escola, né? A gente tinha 4 pessoas de som, além do Pedro Sá, o assistente, a gente tinha o povo das câmeras junto, enfim, a gente tinha essas pessoas que estavam trabalhando com o Germano, que era o preparador de elenco,
entendendo que era uma preparação de elenco, e eram pessoas que vinham de um processo formativo livre dentro da usina de arte, de cinema, que o Sérgio citou e que o Fred Maia lembrou, a partir da presença do Capovilla. Então, era enxergar tudo isso, e imaginar, eu falo muito isso, e aqui eu estou aqui em Belém, nesse processo formativo de um laboratório de narrativas negras da Amazônia, com 6 jovens realizadores da Amazônia, que estão em um processo de formação, com oficinas, com tutores nacionais, tudo isso. E eu fico pensando que ontem, na abertura, a palavra que eles mais falavam era autoestima. Quanto que você precisa enxergar de autoestima, aonde você está, para produzir algo, sem imaginar que é ruim porque você está longe. Eu acho que isso é algo que a gente precisa romper mesmo, e imaginar que é possível. Então, eu falo assim, o lugar melhor para eu falar hoje, talvez seja um lugar como esse, ou é para as plateias de onde a gente vem, da Amazônia, e as pessoas poderem escutar e a gente dizer, é possível produzir cinema, sim, é possível colocar um projeto de circulação, é possível ganhar Gramado, mesmo que o festival tenha 50 anos, mas é possível, entende? Ou não só Gramado, outros festivais. Os críticos falam que, muito para a gente, a palavra que eles usam o tempo inteiro é punção, o filme tem punção, isso aparece o tempo inteiro, e talvez vá ao encontro disso, Lenine, primeiro desse elenco de gente muito jovem, então, que se arriscou profundamente no processo do filme. Um elenco jovem que se arriscou de fazer as batalhas de Islã. O texto das batalhas de Islã são dos poetas do Islã, nenhum desses textos é do roteiro, são deles, então muita coisa foi construída, muita coisa foi decantada a partir das escutas das falas das pessoas, e quando a gente sentiu que o sotaque poderia ser muito forte, que era o caso da personagem da Beatriz, da Joana Gates, a gente resolveu no roteiro, mostrando que ela era uma mulher que vinha num processo migratório do Nordeste para o Acre, para trazer isso dentro, né? Para ter essa percepção. Então, eu acho que é isso. E tinha uma coisa do Sérgio que ele dizia assim, eu queria, Carla, que fizesse tal personagem fulano, né? Determinado personagem, né? E a gente acabou chegando nessa personagem trans, que é a Kika Sena, que é a atriz que ganhou Paloma, ela tinha acabado de filmar Paloma, e a gente convida para fazer o filme, o Sérgio a ver num filme, falou, era antes da transição, ele falou, eu queria esse jovem. E eu, quando falei com ela por telefone, saí atrás, o Cleiton, que está aqui também, me ajudou a achar o telefone da Kika. Kika morava em Brasília, eu ligo para a Kika, quando ela falou, falei, Sérgio, ela já transicionou. Então, se você quer essa intervenção dessa atriz, é entender que no filme ela já não é mais um menino gay, ela é uma mulher trans. E assim foi feito. A Kika veio e fez o filme, né? Que é uma coisa interessante, porque ela vem, faz o filme, e aqui ela se apaixona, e a Kika Sena hoje vive no Acre. Né? Essa atriz de Paloma, que ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival do Rio de Janeiro, hoje tem um filho e vive no Acre, a partir dessa vivência. E para ela também foi muito forte chegar no Acre e ver aquele monte de gente tão jovem quanto ela, dentro das praças, dentro dos processos de Islã, na resistência. Né? E, por fim, sobre essa formação dos atores, onde a gente estava comentando que o conselheiro da facção, né, que é o que fala com o Chico Dias e que faz o batismo do Riva, ele era o cara que cuidava da hospedaria onde ficava todo mundo, e onde tinha uma sala de ensaio. E ele ficava todo dia vendo ensaiar, e um dia ele vai e fala, como a gente era muito pouco formal, ele vira e fala assim, está errado, não é assim que fala na periferia, não, é assim, ó, com a cara bem séria, diz, que é, senhor? O que o senhor quer fazer aqui? Aí ele falava e dava uma pausa, aí o Germano olhou e falou assim, pega aqui esse texto e lê, vamos experimentar. E ele leu, o Germano falou, a gente achou o conselheiro. Ele disse, eu? Ele disse, não, eu sou só segurança. Eu disse, não, mas você, ele falou. E aí ele começou a fazer o processo de formação e virou o conselheiro da facção. Então, teve isso também, essa coisa de entender que quando você fala do território, muitas vezes essa fala autêntica, trabalhada, ela chega com muita força naquilo que a gente chama do personagem ou da construção do personagem. Então, isso é importante. E, enfim, eu acho que tem essa conjugação de forças no Noite,
né, dessa trajetória do Sérgio, diretor, cineasta, ativista, né, ou seja, é um ativista de direitos humanos com muita potência no Acre, que anda pelas periferias, que é uma pessoa que frequenta as igrejas de Daime, que toma Daime frequentemente. Então, todos os aspectos que aparecem no filme são a partir de vivência, nada ali é criado. E esse processo... porque, gente, a gente não tinha dinheiro, então eram muitas coisas, elas foram feitas. Quando às vezes eu falo da produção criativa, é porque às vezes a gente fica em busca de uma estrutura a ideal, ou aquela que todo mundo diz que é a que tem que ter para fazer o filme, né? Então, eu sempre gosto de comentar a história do gerador. No Acre não tem gerador. E se eu fosse trazer um gerador de Rondônia, que era o lugar mais perto, custaria R$110 mil para fazer o filme, e eu não podia fazer isso. Então, eu fiquei batendo cabeça já, tipo, 2 semanas antes do filme, falava, meu Deus, tentava um apoio, um aposte. E aí eu me lembrei que quando a gente fazia o festival de música, né, o Varadouro, o festival de música que eu produzi, a gente fazia aqueles pontos nos postes e puxava energia de alta tensão. Eu falei, e se a gente puxar energia de alta tensão em cada poste? E aí um dos assistentes de produção que trabalhava comigo falou, mas, Carla, são 70 locações, assim, entre tudo, de casa de pessoa, de passagem de rua, tudo isso. Eu falei, a companhia elétrica tinha acabado de ser terceirizada. Eu falei, vai na companhia e pergunta quanto custa para fazer esses 70 pontos. Está aqui o book do filme, conversa, se aperrear lá, você me liga que eu vou começar. E aí, quando chegou lá, ele me liga de lá e falou, Carlota, eles fazem, custa 10.715. Vamos fazer? Eu disse, vamos, porque de 100 mil para 10 mil tem uma distância muito grande. Então, nós fizemos, e era uma loucura, gente. Todos os dias o Marcelo ia de moto, e ficava no poste, que a equipe já tinha visitado, onde era a locação, ele ficava no poste mais perto, fazia ligação, deixava um eletricista de plantão e ia para outra locação para fazer outra locação com outro eletricista. Então, foi assim que a gente foi fazendo todo esse processo que, se eu for falar isso aqui no Sudeste, um gerador é nada. É uma coisa que todo mundo vai achar com tanta facilidade, que as pessoas não imaginam que é preocupação com o gerador, mas para a gente era essencial, né? Então, são essas questões. Por exemplo, a gente recebeu doação de comida. Uma amiga tinha um açude, ela secava o açude, dizia, eu posso te doar 100 quilos de peixe essa semana. Eu falava, manda. Né? Teve assim, porque acho que quando a gente conta isso, a gente humaniza também o processo, que foi a gente pedindo apoio, né? no comércio, né? Eu e uma outra produtora, assim, antes de tudo, a gente andava de porta em porta nos comerciantes maiores. Aí a gente estava falando com um homem, pedindo água, porque a gente precisava de muita água para o filme. E aí a senhora que estava assim, vai ser gerente, falou assim, meu Deus, os bichinhos estão querendo fazer um filme, dá essa água para esses meninos, gente. A mulher pedindo essa água, coisa miserável, não dá água, foi desse jeito. E aí o homem disse, tá bom. Aí eu cheguei e falei, Sérgio, eu consegui os 200 fardos de água mineral e mais os 40 galões. O Sérgio disse, de graça? Falei, juro, Sérgio, porque a mulher falou assim, dá que os bichinhos estão querendo fazer um filme, e é muito difícil para os bichinhos fazerem filme. Que aí, no momento, assim, não dava nem para eu ter raiva, sabe? Dizer assim, pô, que pobre de bichinho, a gente... Mas eu falei, pô, também a pessoa está sendo honesta, sabe? Então, acho que foi dentro desse lugar. E eu acho que essas são coisas de produção que a gente precisa dizer, porque em alguns lugares... Isso é absolutamente irrelevante, não vai ter necessidade, mas para a gente, nesses lugares, era muito importante. Né? A gente alugou um espaço que era do lado da produtora, que era uma pousada, que agora, com essa alagação que teve, que ocupou a produtora, foi toda destruída, e foi ali que ficou toda a equipe. E a gente montou a comida, contratamos uma pessoa que cozinhava, e ela cozinhava para a gente ali na cozinha da Saci, tinha abrido um portãozinho da Saci para esse lugar, e as pessoas vinham e comiam. E aí também teve uma coisa nossa muito franca. Por que a gente demorou para escolher equipe? Porque a gente também tocava real para a equipe. Falava assim, esse é um filme assim, 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 e a nossa grana é curta, a nossa estrutura é morar numa pousada, o café da manhã é servido lá, o almoço é servido lá, enfim, numa estrutura muito, muito artesanal. E também tinha a compra desses profissionais, né? Então, havia uma generosidade, um partilhamento, e eu acho que essa escolha também ela foi essencial para um filme dessa natureza, e por isso que eu acho que as escolhas que a gente faz dentro da criação de um produto cultural, elas são muito importantes. Né? E, às vezes, a gente fica muito com a vista turvada por essa necessidade de ter o ideal. E a gente, talvez, a gente vem de um lugar onde a gente nunca teve muito o ideal.
O ideal para a gente é o que a gente podia. Então, dentro do que a gente podia, o que era o melhor? E aí eu acho que a entrega e o pensamento de entrega, de compartilhamento, é esse, né? Eu acho que encerro aqui. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, né? E dizer também como que a gente é abordado de maneira tão doida pelo próprio Brasil, que fica parecendo que a gente é uma coisa... Eu disse, Sérgio, como os alienígenas do filme somos nós. Cheguei a essa conclusão, e ele começou a rir ontem, a gente numa conversa. Eu acho que o Roger Arruda quer fazer uma pergunta, Aninha. Acho que ele levantou a mão ali. Quer falar, Roger Arruda? Espera aí que o Jean vai liberar. Que aula de vida e cinema, Carla. Muito obrigada. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem, eu vivo pelos países daqui da América do Sul que falam espanhol e eu sinto uma falta de conteúdo de produção brasileira por esses países, levando em consideração que todos os países da América do Sul valorizam muito os conteúdos brasileiros, desde gastronomia, música ou qualquer tipo de assunto que venha do Brasil. Existe uma curiosidade sobre isso. E eu vejo que a Netflix está ganhando como eu posso dizer, esse mercado, porque muitos dos meus amigos consomem produtos brasileiros pela Netflix. Será que não seria importante, e até, por exemplo, para a Carla, que tem o festival Pachamama, e a Pachamama seria, né, a mãe terra, que é o que se fala no espanhol, será que não seria importante construir essa conexão entre os nossos países vizinhos, levando em consideração essa valorização do Brasil, essa vontade de conhecimento que eles têm pelo Brasil, ao invés de a gente só olhar, por exemplo, para o mercado norte-americano, que quase nunca vai aceitar uma produção nossa, ou até mesmo pelo mercado europeu, que eu acho que é muito mais aberto à produção latino-americana do que o norte-americano. E até mesmo, por exemplo, o filme Noites Alienígenas vai ser distribuído para Portugal, né? Ótimo, porque é em português também, mas... E aí os nossos vizinhos? Como que seria? Você não acha que seria importante, não só para esse filme, mas, de modo geral, o Brasil construir essa conexão com os nossos vizinhos? Acho que é isso que eu pergunto. Quando nós começamos a fazer o Pachamama, que é o festival que a gente faz no Acre, Roger, ele é um festival... No segundo ano, a gente abriu a convocatória para a Europa, dos países que falavam a língua hispano-americana, especialmente a Espanha, né? E aí a gente retrocedeu no ano seguinte e falou, não, são só filmes produzidos na América Latina, que isso coloca o festival em outro lugar. Nós temos uma fronteira com o Brasil, com a Bolívia e com o Peru, no Acre. O município de Brasileia é uma ponte que leva a Cobija, que é a cidade boliviana, e o município de Assis Brasil é uma ponte que leva a cidade de Inhapari, que já é peruana. Então, a gente foi entendendo isso e reforçando essa ponte. E cada vez que a gente consegue levar alguém aqui de São Paulo, do Rio, ou Belo Horizonte, enfim, esses críticos de cinema, ou gente de cinema, que vai para o Pachamama, as pessoas se assustam com a força e a potência da produção latino-americana, né? E também porque a gente hoje, possivelmente, a nossa estrutura do Pachamama foi quem mais legendou filme de grandes nomes latinos para o português. Então, a gente teve um acervo enorme, né? E alguns cineastas, o Sanrinês, que ela citou, da Bolívia, foi a primeira vez que uma grande mostra do Sanrinês veio para o Brasil, além de ter passado o estado de São Paulo, né? O Agüero, que é um grande cineasta chileno, foi a primeira vez que a mostra dele passou no Brasil, sem ser em São Paulo. Então, é um esforço mesmo de fazer essa conexão latina, porque acho que durante muito tempo a ponte formativa de cinema no Brasil, acho que não diria de cinema, mas artística, ela se voltou muito para os Estados Unidos, né? Isso é um fato. Eu na minha escola de teatro, eu sou formada em teatro, e a gente sabia que era o que baseava a nossa escola de teatro era o Actors Studio. Então, foi muito forte quando eu morei em Cuba um ano e me fiz uma pesquisa sobre teatro latino. Quando eu cheguei em Cuba, que eu comecei a conhecer a importância que tinha o teatro latino-americano, o teatro feito no Peru, o teatro feito na Colômbia, os grandes processos de teatro, né? E era uma coisa impressionante, e eu não sabia nada
Na faculdade eu não tinha visto um grupo desse, ninguém tinha nada. E, de certa maneira, eu conhecia alguma coisa por conta de ser atriz de uma militância em teatro antropológico, de certa maneira, inspirado na escola de Eugênio Barba. Mas não tinha, então isso é importante. Nós conversamos com a Janeramai Filmes, que é uma distribuidora latina, para iniciar um processo de distribuição do Noites na América Latina. Né? Então, numa conversa, a Janeramai é uma distribuidora Bolívia brasileira, porque é do Marcelo Cordeiro, que é nosso parceiro do Pachamama, que ele é de La Paz, mas ele acabou vindo para o Acre pelo Pachamama, teve uma filha e, enfim, casou, mora no Acre, mas vai lá e ele distribui, é ele que também faz esse cinema de resistência que é produzido do cinema brasileiro, que ele coloca numa sala pública de cinema. Então, nós já estamos nisso, e é realmente um esforço nosso, porque, veja, a produtora de cinema, ela só distribui no Brasil, ela não tem essa força de distribuir fora do Brasil. Nenhuma produtora brasileira se arrisca com essa distribuição fora do Brasil. Às vezes faz uma coisa ou outra, mas dizer assim, nós vamos distribuir o filme, é um mercado que elas não conseguem. Quando nós fazemos a itinerância do Pachamama, quando a gente vai a Cusco, todos os anos o Pachamama tem uma versão em Cusco, normalmente em julho, a gente passa um filme da Bolívia, do Peru e do Brasil, que é a Mostra Trifronteira, que é a mostra que a gente leva, e normalmente faz uma mostra, além da Trifronteira, a gente leva um outro filme brasileiro, que a gente tenha conseguido legendar, ou que ele tenha legenda em espanhol, porque isso também, o Brasil legenda pouco para o espanhol os seus filmes, e é um sucesso. As pessoas adoram ver os filmes brasileiros, elas adoram ver os filmes da Bolívia e do Peru, lá em Cusco também. Cusco agora que tem um cinema, mas antes era projetado dentro do Museu Coricancha, que era um espaço que a gente achava muito simbólico, e nós temos um telão de cinema que nós compramos no Pachamama, que ele é um telão de 8 metros, inflável, que ele vira uma grande tela de cinema que pode ser projetada em qualquer lugar. Nós já rodamos com esse telão também em algumas cidades da fronteira Brasil, Bolívia, Brasil, Peru, né, fazendo essas salas de cinema, porque a gente também, nos países latinos, a gente tem dificuldade com salas de cinema, mas a gente tem um esforço das pessoas em ter uma sala que projete, uma tela, tudo isso, né? Eu ficava pensando, no sábado, né, a gente tinha um grupo de parceiros de Minas que estavam assistindo o filme em São Paulo, eu pensava assim, 700 e tantos municípios de Minas, está passando em Belo Horizonte. Que droga, a gente precisava conseguir passar em todos os lugares, né? O que a gente está falando é do nosso Brasil, a gente precisa conseguir fazer isso. Então, Roger, tem esse esforço nosso, eu acredito que a noite chegue, a gente, logo mais no segundo semestre, a gente já consiga estar colocando ele em algumas salas latino-americanas a partir da Janeramai. A gente, inclusive, já está com a versão dele em espanhol desde Gramado, porque Gramado exibe os filmes com legenda em espanhol, né? Como ele é um festival que tem uma parte híbrida com relação à questão da fronteira, exibe. Mas eu espero que a gente consiga romper com isso também e estabelecer o reforço a essa teia de produção cinematográfica de lá e de cá, porque tem muita coisa boa, muita coisa interessante produzida também na América Latina, e que o Brasil vê pouquíssimo. Acho que só existem 2 festivais de cinema latino, um aí no Brasil, que é uma no Brasil, uma em São Paulo, que é o Chiquito que faz, é o Francisco... eu não vou saber o nome dele, gente, não conheço ele por Chiquinho do Festival de Cinema em São Paulo, e o Pachamama. Nós temos a quantidade de estados que tem no Brasil, que tem vários que tem fronteira, a gente só tem no Acre e em São Paulo, mostras de cinema latino. Então, acho que isso também é um alerta para a gente, dentro do que a gente puder estar fazendo, estar divulgando esse cinema. E aí também eu reitero que, se puderem assistir o Noites, quem estiver próximo ao lugar que esteja passando, divulgue, nos ajude, porque essas 2 primeiras semanas elas são importantíssimas para a distribuição, para o filme continuar em cartaz. E isso é importante, realmente. Para a gente, é a alegria das pessoas verem. E para a distribuidora é o significado do produto, né, da anuência do público de que o produto é bom. É isso. Que maravilha, Carla, que maravilha. Obrigada. Acho que agora a gente pode ir partindo para o final também. Ninguém mais acho que mandou pergunta aqui também. Acho que estamos chegando em 2 horas quase de aula.
Foi muito maravilhoso, obrigado pela disponibilidade, enfim, Sérgio também, que já não está aqui. Então, gente, ficamos por aqui. Valeu todo mundo aí e até quinta que vem.